Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma videoaula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre a tensão térmica, né? Vamos falar aí sobre a tensão térmica e também vamos relembrar aqui um conceito muito importante que vocês viram lá na Física 1, que é sobre, né, a constante ou módulo de Young, que é o módulo de elasticidade, ok? Vamos então aqui à nossa aula. Bom, então, tensão térmica. Então, antes de falar necessariamente sobre o termo, sobre o conceito de tensão térmica, como eu falei no começo aqui, a gente precisa fazer uma breve revisão aqui sobre o módulo de elasticidade dos corpos, né? Também chamado de módulo de Young. Bom, então vamos lá, módulo de Young. É bem simples, ó. Imagine você que eu tenho aqui um sólido, tem um formato de um cubo, tá aqui, ó, é um cubo, todas as arestas aqui são iguais, né? E vamos imaginar que a área das faces desse cubo seja A. E vamos imaginar então que essa aresta aqui, ó, vale a zero. O que acontece com esse cubo se eu, na face da direita e na face da esquerda, colocar atuando aqui uma força para a direita e uma força para a esquerda? O que a gente espera que aconteça com esse cubo? Ora, a gente espera que esse cubo faça o quê? Que ele aumente aqui essas arestas aqui, né, que se opõem aqui dessas outras faces, né? Então, se a aresta inicial valia L0, fazendo uma força para a direita e uma força para a esquerda, a gente espera então que a aresta agora passe de L0 para LF. Quando a gente faz isso com um sólido, a gente pode definir, de acordo com essas observações, duas grandezas. Uma primeira grandeza chamada de tensão de dilatação. Como que a gente define? Como é que a gente calcula essa tensão de dilatação? Ora, a tensão de dilatação é a razão aqui, né, entre a força, né, e a área. E a gente também pode definir uma outra grandeza aqui, que é a deformação de dilatação. Qual que é a diferença da tensão de dilatação para deformação de dilatação? Primeiro que essa deformação de dilatação é uma grandeza adimensional que é dada pela razão de ΔL sobre L0. Ora, quem que é esse ΔL? O ΔL foi o quanto aumentou, o quanto dilatou aqui nessa aresta, nas quatro arestas, quando a gente puxa as faces da direita e da esquerda para lados opostos, né? Então, eu tenho aqui uma deformação de dilatação, que é uma grandeza adimensional, né? E eu tenho uma tensão de dilatação, que tem a mesma unidade de pressão, né? Então, tensão aqui está sendo como sinônimo de pressão, que é a razão entre a força e a área, beleza? Bom, agora imagine que eu fizesse com esse cubo o contrário. Ó. Imagine que eu tenho aqui novamente um cubo, é aquele mesmo cubo que eu tinha antes, né? Só que ao invés agora de puxar esse cubo para a direita e puxar esse cubo para a esquerda, como eu fiz antes, eu vou fazer o contrário. Eu vou pressionar essa face aqui para a esquerda e vou pressionar essa outra face aqui para a direita. Se eu fizer isso nessas duas faces aqui, ó, da direita e da esquerda, o que espera-se que aconteça com essa aresta aqui, que vale L0? Ora, a gente espera que essa aresta faça o quê? Que ela sofra uma redução, que ela diminua, tá certo? Então, se ela sofrer uma redução ali, se ela diminuir, o que vai acontecer? Novamente eu vou ter aquelas duas grandezas que eu tinha antes, só que agora elas vão ter pequena mudança na sua nomenclatura, né? Então a primeira vai ser chamada de tensão de compressão. Então na primeira a gente chamou de dilatação, porque a aresta aumentou, então é como se ela tivesse dilatado, né? A gente chamava tensão de dilatação, agora aqui a gente chama de tensão de compressão, porque nós fizemos a compressão. Como é que calcula essa tensão de compressão? É a razão entre a força e a área. E também a gente tem aqui uma deformação de compressão. Mesma coisa, a deformação de compressão é a grandeza adimensional medida entre a razão de ΔL por L0, tá certo? Grandeza adimensional, a deformação, unidade de pressão, a grandeza de tensão, tá certo? Bom, aí a gente tem aqui a definição de um módulo de elasticidade do corpo ou também módulo de Young. Esse módulo de Young é representado pela letra Y, né? Y de Young. E como é que você calcula esse módulo de Young, né? É a razão entre a tensão e a deformação. Pode ser a tensão de compressão pela deformação de compressão, ou pode ser a tensão de dilatação pela deformação de compressão. Vai dar a mesma coisa, né? A diferença é que, ora, ele pode estar dilatado, ou ele pode estar comprimido. Então, como é que a gente calculou a tensão? Olha aqui, a tensão, força sobre área, está aqui, ó. A deformação ΔL sobre L0 está aqui, ó, é uma divisão de fração, fazendo aqui a resolução de divisão de fração, vai ficar para mim isso aqui.
Pronto, então isso aqui é o nosso famoso módulo de Young, tá certo? A gente vê isso aqui geralmente em Física 1, ok? Então, uma vez definido aqui o módulo de Young, agora a gente pode passar aqui para o próximo conceito, né, que é o conceito da tensão térmica. Então, o que é a tensão térmica? Então, olha só, a gente colocou uma definição que a literatura traz, bem simples, é assim, ó. Quando você prende rigidamente as extremidades de uma barra, faz de conta que você tem uma barra, né, uma barra metálica, por exemplo, e vamos imaginar que você fixa, que você prende as extremidades dela. Então, se você prende as extremidades dela, o que acontece? O comprimento dela não pode nem aumentar e nem diminuir, porque ela está fixa, né? Então, quando você então prende essas extremidades, você vai estar impedindo que haja a dilatação ou a compressão. Aí o que acontece? Na sequência, você produz um aquecimento nessa barra. Você pode promover um aquecimento ou um resfriamento. Se você aquecer, ela vai tender a dilatar. Se você resfriar, ela vai tender a contrair. Então, se você fizer qualquer uma dessas duas coisas, promovida aí pela variação de temperatura, o que vai acontecer nas extremidades? Vão surgir ali tensões de dilatação ou de compressão. Por quê? Porque aquelas laterais, as extremidades dela, vão passar a ter força, que vai impedir a dilatação ou que vai impedir a compressão. E essas forças que surgiram nas extremidades, tentando impedir essa dilatação ou essa compressão, ela é promovida por conta de uma variação de temperatura. Por isso que isso é chamado de tensão térmica. Então, beleza, está aqui. A tensão térmica, na realidade, é isso. Agora, o lance é como é que a gente calcula essa tensão térmica? Aí vem a questão da correlação dos conceitos de dilatação com os conceitos do módulo de Young. Então, nós apresentamos para vocês aqui em aulas passadas a dilatação linear, né? ΔL é igual a L0, alfa, delta, teta. Se eu isolar a razão ΔL sobre L0, vai ficar assim, ó, ΔL sobre L0 é igual a quanto? Alfa, delta, teta. Como que a gente chamou isso aqui? Ó? Isso aqui não é o módulo de compressão ou de dilatação, né? Então, você tem aqui, né, o módulo de compressão ou de dilatação, né? Que é esse que a gente definiu aqui, ó, a deformação de compressão ou deformação de compressão ou dilatação, tá bom? Depende do que está acontecendo aqui. Então, eu tenho aqui essa deformação, né? Só que essa deformação aqui foi promovida pela variação de temperatura. Então, por isso a gente chama ela de térmica, né? Ela não é promovida pela ação de força, ela é promovida aqui pela ação da temperatura. Aí, quando eu tenho aqui o módulo de Young já estabelecido, eu vou pegar esse módulo de Young e vou deixar novamente isolado aqui o ΔL sobre L0. Então, esse ΔL sobre L0 passa para lá e o Y passa para cá. Fazendo isso, vai ficar para mim, de novo aqui, né, essa deformação, só que essa deformação aqui agora é por conta de força, então a gente chama de tensão, essa aqui por conta de temperatura. Como essa razão aqui é equivalente a essa, o que eu posso afirmar? Que esse termo aqui também é equivalente a esse. Aí vem a grande sacada agora. Ó. Quando a gente pega uma barra metálica, por exemplo, e coloca ela em extremidades fixas, o que acontece? Ó? O comprimento ele permanece constante e a variação relativa do comprimento deve ser igual a zero. Ou seja, se eu pegar uma extremidade e deixar fixa, né, em duas outras pontas que não podem se mover e promover a variação de temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma tensão promovida pelo aquecimento e eu vou ter aqui uma outra tensão promovida pela força que está mantendo, né, aquelas extremidades fixas. Né? Eu vou ter aqui uma deformação por conta da variação de temperatura e uma deformação por conta da força. Então, olha só, como a variação do comprimento não muda, se eu somar então essa força que as extremidades executam com essa variação, essa variação aqui de deformação por conta da variação de temperatura, com a deformação por conta da força que passa a existir na extremidade, essa somatória tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque não vai haver efetivamente uma dilatação nessa barra, né? Como essa variação térmica a gente calculou aqui, definido pela equação de dilatação é alfa, delta, teta, essa por conta da força está aqui, ó, o módulo de Young isolado, então essa somatória aqui é igual a zero. Se essa somatória aqui é igual a zero, o que eu posso fazer? Eu posso pegar só essa parte aqui, ó, esse segundo e esse terceiro termo igual a zero, e eu vou isolar a razão força sobre área. Quando eu isolo a razão força sobre área, o que é a força sobre a área? Ora, a força sobre a área é uma tensão, né? Só que essa tensão aqui é uma tensão promovida pela variação de temperatura, ou seja, é a tensão térmica. Pronto, gente. Então, essa é a equação que nós usamos, né,
para calcular aí a tensão térmica em materiais que estão submetidos à variação de temperatura, né, que estão fixados aí na sua extremidade para não ser observada a variação de temperatura. Eu vou botar do lado aqui uma legenda só para vocês anotarem. Não esqueça de irem pausando o vídeo aí, fazendo anotações, né? Então, a razão da força sobre a área é a tensão térmica. Esse Y aqui é a constante de Young, né? Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear e delta θ a variação de temperatura, beleza? Vamos fazer então um exercício para a gente calcificar aqui a nossa aprendizagem, ó. Primeira questão, um cilindro de alumínio de 10 centímetros de comprimento e secção reta com área igual a 20 centímetros quadrados deve ser usado para separar duas paredes de aço. Beleza, então o cilindro de alumínio vai separar duas paredes de aço. A 17,2 graus Celsius, ele escorrega livremente entre as duas paredes, ou seja, não tem nenhuma força segurando ele, pode se mover. Quando ele é aquecido, então, até 22,3 graus, calcule a tensão no cilindro e a força total que ele exerce sobre cada parede, supondo que as paredes, né, que são de aço, sejam completamente rígidas e a distância entre elas permaneça constante, ok? Vamos então à resolução. Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma figura que seja fidedigna no meu enunciado. Então, faz de conta que isso aqui é o meu cilindro, está aqui o cilindro. Esse cilindro é feito de quê? De alumínio. E essas extremidades aqui, ó, são as minhas paredes de aço, que não podem se mover. Então, olha só, quanto que vale aqui a distância entre as paredes? 10 centímetros. Então, quando a temperatura aqui for 17,2, esse cilindro pode subir e descer aqui, ó, tranquilamente. Ou seja, não tem nenhuma força lateral segurando ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a temperatura de 17,2 para 23. Esse cilindro vai sofrer uma tentativa de dilatação se você aquecer. Mas quem vai impedir que as suas dimensões aumentem é essa extremidade da direita à esquerda. Então o que vai acontecer? Vai surgir aqui uma tensão, uma força distribuída nessa área que vai impedir agora que ele suba e desça tranquilamente. E é justamente essa tensão que ele quer saber. Ora, para saber, então, a tensão térmica, está aqui, ó, a tensão é a razão da força sobre a área. Eu vou ter que usar, então, e na sequência primeiro que você calcula a força, né? Primeiro que você calcula a tensão e a força. Aqui, ó, calcule a tensão e a força. Então, vamos lá. Para você calcular a tensão, desculpa, você vai ter que usar a equação que eu acabei de apresentar para vocês, que é essa aqui, ó. A tensão é menos o módulo de Young vezes alfa delta θ. Então, você tem que ter todos esses valores aqui, ó. Esse módulo de Young é uma constante, você tem que consultar numa tabelinha de constante, quanto que vale essa constante, para quem? Para esse material que vai ser aquecido. Esse material que é aquecido aqui é feito de quê? De alumínio. Então, você tem que consultar uma tabela quanto é que vale esse módulo de Young com alumínio e quanto que vale o alfa, que é a dilatação, o coeficiente de dilatação com alumínio, né? Então, aqui eu vou tirar os dados que nós temos, ó. A variação de temperatura foi de 22,3 para 17,2, está 5,1 grau. Uma variação de 5,1 grau é a mesma coisa que 5,1 Kelvin, né? A escala Celsius vai de 0 a 100, a Kelvin de 273 a 373. Então, as variações são iguais, ok? O módulo de Young para o alumínio, eu já consultei na tabela, tem esse valor aqui, ó, 7 vezes 10 a décima. E o coeficiente de dilatação do alumínio linear é 2,4 vezes 10 menos 5, Kelvin menos 1. Pronto, como eu tenho os valores, eu posso então substituir os dados aqui. Ó. Então vai ficar menos ó, o módulo de Young, 7 vezes 10 a décima, vezes o alfa, 2,4 vezes 10 menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 5,1. Fazendo aquele produto lá vai me dar aproximadamente quanto? 8,6 vezes 10 a sexta Pascal, negativo, tá certo? Pronto, ó. Essa daqui é a famosa, o quê? É a famosa tensão, né? Tensão térmica que ele pediu para a gente calcular, né? Pronto, ó. Detalhe, por que essa tensão térmica aqui dá negativa? O sinal negativo indica que é necessário uma força, ou seja, uma tensão externa para evitar com que o cilindro sofra uma dilatação, ou seja, que o comprimento dele aumente, certo? Então, toda vez que você tiver uma força de fora para dentro, essa tensão vai ser negativa. Se for o contrário, ela vai ser positiva, beleza? Bom, a outra informação que ele está pedindo para a gente é a força. Como você tem a tensão, é bem fácil calcular a força. Basta você isolar nessa expressão aqui a força. Então, a força vai ser a tensão vezes a área, né? Então, vamos lá. Então, a tensão de compressão, né, ou a tensão térmica é a razão da força sobre a área. Se eu isolar aqui a força então é a tensão de compressão vezes a área. Pronto, ó, como a gente acabou de calcular a tensão e tem a área,
Vou passar a área para o SI, ó, 20 centímetros quadrados é 2 vezes 10 menos 3 quadrado. Basta substituir isso na equação. Substituindo vai ficar aqui então, ó, menos 8,6, 10 à sexta, vezes 2 vezes 10 menos 3. Pronto, 17,2 vezes 10 ao cubo, ou 1,72 vezes 10 à quarta. Novamente a força deu negativa, né? A força deu negativa por conta daquela questão de ser uma força de fora para dentro. Beleza, gente? Vale a pena enfatizar que quando você estiver se deparando com a resolução, pause o vídeo para você tentar inicialmente resolver sozinho, ok? Mais uma questão agora, ó, a questão de número 2. Vamos lá, ó. O comprimento de um fio a 20 graus Celsius é 1,5 m. A 420 graus Celsius, seu comprimento aumenta em 1,9 centímetros. Calcule o coeficiente de dilatação linear médio desse intervalo de temperatura. É a pergunta do item A. E no item B, ele fala assim, ó, o fio é esticado sem ficar sob tensão igual a zero, quando ele está a 420. Calcule a tensão do fio quando ele é agora resfriado a 20 graus, sem que seja permitida a sua contração. Aí ele fornece aqui o modo de Young do material do fio, que é esse aqui. Vamos lá, então, a resolução do item A. Ó, o item A, beleza, ele quer saber só o coeficiente de dilatação. Então, para saber o coeficiente de dilatação, eu vou tirar os dados. O comprimento inicial, 1,5, quando a temperatura é 20 graus. A temperatura passa para 420 e ele sofre uma dilatação, ou seja, um aumento de comprimento de quanto? De 1,9 centímetro. 1,9 centímetro é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 menos 2 metro, certo? Moleza. Usando a equação de dilatação, está aqui, ó, ΔL é igual a L0 alfa delta θ. Você vai isolar o alfa, então vai ficar assim, ΔL dividido por L0 delta θ. Vou substituir os dados, então, ó, o ΔL eu tenho, o L0 eu tenho e o delta θ eu também tenho. Fazendo a continha aqui, ó, você vai encontrar um coeficiente de dilatação desse material igual a 3,16 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1, ou Kelvin ao menos 1, tá bom? Então, esse aqui é o alfa, pronto, é o coeficiente de dilatação. Agora, vamos para o item B. Ó. O item B ele falou assim, ó, o fio está esticado e vai ficar preso nas suas extremidades, mas sem tensão, quando está a 420. Aí, calcule a tensão do fio quando ele é resfriado a 20 graus, sem que seja permitido sua contração. Ele fornece o modo de Young. Então, vamos lá, item B. Para ele calcular, então, a tensão, ó, nós mostramos que a tensão não é a razão entre a força e a área. Se você usar aqui o conceito da tensão térmica, a tensão não é menos gama alfa delta θ? Pronto, se você tem essa equação aqui, né, já que as extremidades vai ser fixa, basta você substituir os dados. Ó, o gama, que é o modo de Young, ele deu, está aqui. A temperatura inicial é 420, ele vai ser resfriado para 20 graus. E o coeficiente nós acabamos de descobrir no item A. Pronto, ó, de posse dessas informações, eu vou substituir os dados na equação. Então, substituindo ó, menos o modo de Young, o alfa, 3 vezes 10 a menos 16, né? Vezes 10 a menos 5. Ó, ficou faltando aqui, gente, ó. Deixa eu só corrigir para vocês aqui, ó. Tá faltando, quem está assistindo aí a aula. A aula é assim mesmo, a gente faz e na hora acaba faltando alguma coisinha aqui, ó. Pronto, ó, já corrigi lá para não ter problema nenhum quando você estiver pausando o vídeo aí para acompanhar, né, a resolução. Então vamos lá. Então calculei aqui, né, as informações. Então, estou substituindo aqui ó, o modo de Young, 2,11, 2 vezes 10 a menos a elevado a 11, está aqui, vezes o alfa, 3,16 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é menos 400. Pronto, ó, efetuando esse produto, você vai encontrar aqui que a tensão, né, é igual a quanto? É igual a 2,5 vezes 10 a nona Pascal, beleza? Essa, então, foi a resolução aí da questão, né, de número 2, ok? Bom, essa nossa aula foi sobre aí a tensão térmica. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, fica a dica, está assistindo a aula, pause o vídeo, né? Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva e dê um like ao final do vídeo, ok? Um abraço, até a próxima.